porque, na verdade, justamente é disso que se trata, de um recomeçar novo para o direito civil, daí a provocação do professor Catalã, porque para nós, apesar de a incerteza fazer parte da nossa atividade, nós, quando nos deparamos com alguma coisa fora do riscado, nos assustamos bastante. Então, agradeço muitíssimo ao professor Marcos Catalã pela oportunidade, cumprimento todas as professoras e professores aqui, na pessoa da professora Giselda Ironaka, com uma alegria aqui poder participar. Só não é maior alegria porque eu não estou perto o suficiente para dar um abraço, mas sintam-se todos abraçados e abraçados. Professor, primeiro queria começar fazendo uma correção em relação ao professor André, que é meu colega da Positivo. É uma correção que eu não posso deixar passar, porque ele disse que não ia falar nada de maior relevância, mas eu fiz aqui anotações, aqui eu já estou quase publicando o artigo com as mesmas ideias, porque a dificuldade da internet também é essa difusão, e é também para nós oportunidade. Então, cumprimento todos também pelas exposições que vêm. Eu não estava preparado, porque o G nunca é no começo, né? Vem Bruna, Gabriel, até chegar meu nome, em geral, demora. Eu me deparei aqui, estava esperando que o Daniel fizesse duas considerações, mas como nos melhores shows, tem uma banda que abre e depois tem as bandas que arrasam. Pessoal, eu queria fazer algumas considerações, primeiro a partir do que o professor André falou. De fato, isso mostra algumas limitações que nós temos para tratar a questão do risco e da incerteza, né? A começar pelos 30%, que na justiça e na injustiça do número, marcam, na verdade, uma variação muito grande, porque nós estamos muito acostumados no direito contratual, ou talvez no direito de modo geral, a analisar o caso concreto, que é o caso que está posto, né? Até por conta da jurisdição. Mas a verdade é que esse mesmo locador que está recebendo agora 30%, ou 70%, ou o número que for, ele tem todo um conjunto de relações que também vão ter uma provocação em cadeia. Então, esse é um primeiro ponto para nós muito difícil, né? Nós vamos ter que tirar um pouco de cada um, mas o impacto para cada qual será muito distinto. E a gente não tem instrumentos tão fortes, talvez, para lidar com essa realidade. É claro que a gente tem as vítimas mais prováveis de efeitos e as vítimas mais prováveis da gente imaginar que tem condição econômica. Então, vamos imaginar que a gente supõe que os bancos têm uma ótima condição econômica, nós supomos que o setor de turismo não tem. Mas nós não sabemos quem são os acionistas, quem são os titulares, quantas empresas têm emprego e quanto será, por exemplo, o impacto para cada uma dessas pessoas em áreas que a gente também considera fundamentais. Acho que esse é o primeiro conjunto de pontos. Outra questão diz respeito justamente nessas movimentações a como lidar com a questão do risco em relação ao próprio fato de que nem locador nem locatário deram causa. Nós não estamos diante exatamente de uma impossibilidade de cumprimento do contrato, mas uma frustração que, em algum sentido, é mais econômica do que do objeto do contrato. Quer dizer assim, eu não quero mais a locação porque eu não tenho para quem vender na minha empresa, ainda que ela esteja funcionando. Isso é delicado também para que se pense. Eu escrevi mais do que recentemente um artigo sobre a exceção da ruína, tá? Foi publicado hoje. Então, em tempos de internet, a gente consegue comentar as coisas um pouco em tempo real. Eu procurei falar da exceção da ruína e também não vou fugir disso, talvez não fosse o primeiro tema, mas é porque imagino que as colegas e os colegas tratarão de outros assuntos, dos institutos como da onerosidade excessiva, do desequilíbrio contratual, da frustração do objeto, coronation cases, que é um trocadilho novo nosso, enfim. Mas nós temos, me parece, aqui no direito contratual, uma oportunidade de lidar com a flexibilidade dos contratos, é verdade, mas que exige, me parece, aqui um certo cuidado. Não sei se estou sendo repetitivo nesse ponto, mas é porque eu vejo que, primeiro, né, começar por aquilo que já se disse, inclusive, como lembrou a professora Giselda nos textos do Migalhas, é preciso tomar um cuidado com a questão do caso fortuito ou força maior. Quer dizer, nós estamos diante de uma situação em que há impossibilidade do cumprimento do contrato ou há uma dificuldade neste momento do cumprimento do contrato, ou que talvez, e aí há quem acha que tem culpa que a mora tem culpa, tem gente que acha que a culpa não existe mais, ou tem certeza, por ser catalã, mas aí eu não estou falando em responsabilidade civil, estou falando na Constituição da mora, enfim, e se é possível atribuir um fato ou não que justifique, né? Ou se, enfim, eu acho que são alguns pontos importantes, porque a gente pode se deparar, na verdade, com uma possibilidade de cumprir o contrato em outras bases, pelo menos, por exemplo, postergando o cumprimento de muitas prestações que ainda fazem sentido. Mas se as prestações não fizerem sentido, a gente também tem que levar em conta um critério que não é só a impossibilidade, mas a própria utilidade da prestação. Me parece que, portanto, descumprimento, possibilidade de cumprimento, mora,
e outras figuras que nós costumávamos lidar de modo separado, elas vão ter que ser avaliadas um pouco mais em conjunto, né? Não sei se estou falando muita bobagem, certamente os que vêm depois vão poder me corrigir, mas me parece aqui que nós temos alguns desafios importantes. No tempo que me resta, o professor Catalã me diga quanto que é, porque eu sou sempre pontual, eu já esgotei, há 5 minutos eu já falei. Fale não mais, minta, por favor. Tá. O que eu queria dizer é só algumas brevíssimas considerações sobre a saúde suplementar. E eu acho que elas são importantes também e elas trazem algumas provocações. Tá? E vou conectá-las para que não seja uma fala muito estreita. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que tive a oportunidade de pesquisar nesse final de semana, até porque não podemos sair de casa, a jurisprudência do STJ sobre epidemia. Só há um julgado de 96 do inacreditável ministro Rui Rosado de Aguiar, né, sempre brilhante, e que justamente esbarra na impossibilidade da análise da cláusula pelo STJ. Dou risada aqui, porque o fato é irônico, né? Mas a gente não tem, então, uma posição do STJ sobre epidemia e planos de saúde. Nós temos uma lei posterior a essa decisão, a lei dos planos de saúde, que permite exclusão de epidemia. Mas nós não temos uma jurisprudência já densa a respeito do tema, a despeito de outras situações terem sido consideradas. A própria gripe suína, H1N1, a própria AIDS foi discutida enquanto situação de epidemia. Esse me parece um ponto importante, porque é uma cláusula usual, e se não é usual nos planos de saúde, ela é bastante, se não é tão discutida, na jurisprudência dos planos de saúde, ela se faz presente também nos seguros de vida, o que coloca em xeque, inclusive, as notificações do modo como têm sido comunicados os registros. Outra questão que se observa foi a adoção da telesaúde de modo bastante intenso, com aprovação pelo Conselho do Rio, pelo Conselho Federal, por mudança legislativa também importante, que nos traz um conjunto de desafios também de garantir o acesso para as pessoas, mas que compromete algumas características da prestação médica, em relação às quais a gente não sabe ainda o que vai acontecer. Tá? E, por fim, nós temos, do ponto de vista dos planos de saúde, alguns desafios da própria estabilidade deles. E aí eu relembro que o STJ usa com frequência a exceção da ruína para os planos de saúde, alterando as bases contratuais de modo global sem um fato específico. E esse também é um ponto para reflexão. Professor, obrigado. Desculpe se me alonguei aqui, mas é porque com esse público tão seleto, que não é toda vez que eu tenho chance de falar, não pude perder a chance. Muito obrigado. Nós agradecemos a possibilidade de te ouvir, Gabriel. Para quem não conhece o professor Schumann, o que é pouquíssimo provável, ele é professor na Universidade Positivo, em Curitiba, e acaba de publicar um trabalho belíssimo a respeito da internação forçada, dentre outras dezenas de pesquisas que são difundidas por aí. Gabriel, obrigado.